Oi, turminha, tudo bem? Então, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai continuar falando sobre as plantinhas. Lembra que eu falei que ela tem as partes dela, né, todas bonitinhas, igual a gente viu na aula passada lá, né, que ela tem o quê? Ela tem a raiz, ela tem o caule ou o tronco quando é árvore, ela tem as flores, o caule, tá escrito aqui, raiz, frutos e folhas. E que cada um tem a sua importância. Então, aqui começamos a falar da raiz. A raiz geralmente tem a função de prender a planta no solo. Lembra que eu falei que é ela que segura a plantinha para ela não cair? Então, é ela que deixa a plantinha ali firminha no solo. Ela retira a água e os sais minerais. Lembra na aula que eu expliquei que a plantinha, a raiz é que tira a água do solo e os sais minerais são as vitaminas, o alimento da planta, o que ela precisa, ela vai retirar do solo. Então, as raízes podem ser muito diferentes de acordo com o tamanho da planta. É lógico, quanto maior for a planta, a raiz de uma árvore é enorme, por causa do peso da árvore. A raiz de um pezinho de feijão é menor, porque o pezinho de feijão é pequenininho. Então, de acordo com o tamanho da árvore, da planta, vai ser o tamanho da raiz. E guardem na cabecinha, a raiz ela serve para prender a planta no solo, retirar água e sais minerais, que são os alimentos da plantinha. Aí depois a gente vai falar sobre o caule. Então, vamos ler sobre o caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e as sementes e distribui a água e os outros nutrientes absorvidos pela raiz. Então, a raiz vai lá, tira a água e os sais minerais do solo. Aí, o caule vai levar essa água e esse alimento, que é os sais minerais, para as folhinhas, para as flores, para os frutos e a semente. Se não fosse todo esse trabalho que o caule tem, como que essa água e essa comidinha ia chegar lá em cima na plantinha? Não ia, né? Então, tá aí a importância. Além disso, é ele que mantém a planta em pé. A raiz mantém presa no chão, o caule mantém a planta em pé, ou o tronco, né? Quando a gente fala da árvore. A folha. As folhas são os órgãos responsáveis pela captação da luz solar. Lembra que eu falei que a plantinha ela precisa da luz para viver? Então, aí, ó. Ela não cresce sem a luz do sol. E quem que pega essa energia do sol, da luz do sol, e leva para dentro da plantinha? É a folha, que a maioria das plantas utiliza para reproduzir seu alimento. Também por meio das folhas que as plantas eliminam a água e respiram. Então, a folhinha, ela é o nariz da planta. É por ela que a planta respira. É por ela que a planta elimina o excesso de água, né? E é por ela que a planta recebe a luz do sol. E o formato da planta, da folha, tem milhões de formatos de folha. Cada plantinha tem o seu, né? É o charme da planta. Aí, depois disso, a gente passa para a página 41. Né? A gente estava lá na 38, 39. Aí, a gente vem para 41 falar do quê? A gente vai falar da flor e do fruto. Então, vamos lá. A flor. A flor são os órgãos reprodutores das plantas. É das flores que se formam os frutos. Os frutos são uma semente. Algumas plantas não têm fruto. Essas plantas que não têm fruto, a semente vem da flor. Então, é a flor que vai dar origem para outra planta. É o órgão reprodutor, ou seja, é da flor que vai nascer outra plantinha.
O fruto ele serve para proteger a semente. A semente é o bebezinho da planta. O fruto, ele protege a flor, gera semente e o fruto protege. Em plantinhas que têm fruto, as que não têm fruto, a semente fica com a flor. Então, cada parte da plantinha tem sua responsabilidade. A hora que vocês terminarem de ver o vídeo, vocês vão fazer a leitura do textinho com a mamãe e depois vão vir aqui responder a página 42. E na próxima aula, nós vamos começar a estudar o ciclo de desenvolvimento de uma planta, desde que ela é sementinha até virar plantinha. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho para todos vocês.